Bom dia, alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui e primeiramente quero desejar um bom dia para vocês e uma boa semana, tá bom? Gente, vamos seguindo aqui que nós temos o nosso livro de atividades, que são aqueles exercícios que nós trabalhamos para ter uma melhor fixação do conteúdo. Aí nós vamos fazer com o capítulo 17 do livro de atividades, tá bom? Que é sobre a situação gráfica. Nossa aula de hoje também é sobre a situação gráfica. Então, aqui eu mostrei para vocês na aula passada, né, esse mapa mental, certo? Essas dicas, né, esse esqueminha que fica mais fácil de você compreender as regras. Bom, e nós temos aí então, gente, na página 3 o exercício 1. Vou resolver com vocês aqui alguns exercícios, até para tirar alguma dúvida ou outra de vocês, tá bom? Assinar a alternativa correta em que se aplica a mesma regra da situação. Olha só, gente, por que é a letra D? Eu vou explicar para vocês. A área, aqui ó, a área é uma paroxítona que termina em ditongo, aqui ó, certo? E A, ditongo aberto. História, a mesma coisa, paroxítona que termina em ditongo aberto. E sábio, também a mesma coisa. Professor, eu não sei o que é ditongo aberto. Ditongo aberto é quando nós temos uma vogal e uma semivogal, tá bom? E esse som, né, quando se junta uma semivogal e uma vogal, ele sai aberta, a boca, né, a pronúncia sai bem aberta, ok? Então, professor, quando eu tenho então um acento circunflexo, então eu tenho uma nasalização, esse som está mais fechado, exatamente, beleza? 2. No começo do século XX, o escritor paranaense Emílio de Menezes era o gênio das frases. Conta-se que certa vez no Rio de Janeiro viajava num bonde cujos bancos só cabiam 4 passageiros. O do escritor já estava lotado. Tentando com dificuldade acomodar-se ao seu lado, uma conhecida cantora lírica, gorda como ele. Foi a deixa para mais um trocadilho. Ô, atriz atroz, atrás A3. Né? Então, aí nós temos a seguinte pergunta: são palavras acentuadas de acordo com a mesma regra? Então, olha só pode ser século e lírica, tá, gente? Século é uma proparoxítona e lírica é uma proparoxítona também. Né? Nós temos aí a sílaba tônica sendo a antepenúltima, tá bom? Então, quando nós temos a antepenúltima sendo a sílaba tônica, nós temos uma proparoxítona. 3. A mesma regra de acentuação que vale para a rápida aplica-se também em vírgula, simbólica, símbolo, né, e hieróglifos, tá? Hieroglifos, desculpa. Então, o que acontece? Porque todas também são proparoxítonas. 4. Estão acentuados pela mesma razão os vocábulos fazê-lo e abricó. Fazê-lo é aquela regra que eu já expliquei, quando você tem aí um verbo mais o pronome oblíquo, você esquece o pronome oblíquo, você corta o pronome oblíquo, e o que acontece? Você vai reduzir a palavra, obviamente, de fazer você vai colocar fase e coloca o acento. Então o que acontece, gente? Você só conta o verbo, certo? O verbo terminou em que? Em e. E qual é a sílaba tônica? Qual é a mais forte? Fazer, né? Fazer, então o Z. Então, dentro das possibilidades de ser oxítona, paroxítona ou proparoxítona, qual seria aí a mais adequada para fazer? Seria oxítona, porque a última sílaba é a mais forte. E como termina em E, né, é acentuada, porque as oxítonas são acentuadas em A, E e O, ou em ou ens, beleza? Então seria aí a letra B. E a abricó, né, toda oxítona aqui, ó, abricó, a última mais forte, né, a sílaba tônica, então a sílaba tônica, a oxítona que termina aí em O é acentuada, então abricó é acentuado, então tem a mesma regra gramatical essas duas palavras. 5. Considere as palavras nenufar e nenúfares e justifique o uso do acento gráfico em cada uma delas. Nenufar é o que, gente? É acentuada por ser paroxítona terminada em R aqui, beleza? E nenúfares é
proparoxítona. Então, para você ver que com o acréscimo de um prefixo ou de um sufixo ou de um outro elemento, a palavra ela pode mudar e, consequentemente, pode mudar a acentuação gráfica. 6. Aqui, gente, a gente nem precisa ler o texto, a gente já vai direto. Ó. Analise as afirmativas a seguir. 1. As palavras quilômetros e subir são, respectivamente, proparoxítona e oxítona. Então, calma aí. Gás é uma palavra oxítona? Não é, né, gente? Então, vamos começar pela primeira aqui, ó. Quilômetro é o que, gente? É proparoxítona. Subir é oxítona. Então, aqui já está correto, né? Gás é uma palavra oxítona? Não, é monossílaba. Petróleo não é uma proparoxítona, tampouco oxítona, exatamente. Petróleo é uma paroxítona terminada de tongo aberto, por isso que é acentuado. 4. As palavras abrangência e petróleo são proparoxítonas. Não, já corta, né? Terminadas em ditongo. Gente, muito menos absurdo isso. A grafia da palavra mega jazida está incorreta. Não, né, gente? Segundo o novo acordo, está correta. Então, só pode ser o que aí, gente? A letra C, 1 e 3, beleza? 7. A regra que determina o uso do acento do nome próprio, Silvia, é a mesma que justifica a presença do acento gráfico em... Bom, Silvia, gente, é o quê? É uma paroxítona, uma proparoxítona ou uma oxítona? Aí, ó, Silvia, 2 sílabas. Então, qual é a sílaba tônica, né? O si. Então, eu tenho aí a sílaba tônica na penúltima sílaba. Então, eu tenho uma paroxítona. Então, e aqui, obviamente, no finalzinho tem um ditongo. Então, por isso que a palavra é acentuada. Uma paroxítona terminada de ditongo. Então, qual é a mesma relação que eu tenho aí, gente? Repertório. Repertório, eu tenho aí a mesma regra, né? Uma paroxítona terminada em ditongo, beleza, gente? Então, vamos lá, certinho? Bom, aqui, né, gente, a gente tem aqui essas questões, então eu vou parar aqui pela 7 e é isso. Eu espero que eu tenha ajudado vocês com essas regras. Nós vamos amanhã continuar e depois vou passar exercícios para vocês, tá bom? Agora a gente vai ter a correção, tá bom? Do exercício, tá bom? Do exercício da aula passada. E aí nós vamos ter a nossa aula de acentuação gráfica, tá bom, gente? Então é bem importante essa aula hoje, beleza? Até para ajudá-los aí na sua lista de exercícios, se tiver com dificuldade. Qualquer coisa vocês podem entrar em contato comigo, tá, gente? Beleza? Então é isso, vamos assistir a aula. Bom, bora para algumas regras aí. Deixa eu só diminuir aqui. Tudo bem. Olha só, gente. Anotem no caderno de vocês. Isso aí é assunto de prova. Os monossílabos e os oxítonas seguem a mesma regra, praticamente. Só há uma exceção para os monossílabos, que eu vou já falar, tá bom? Mas de resto, os monossílabos seguem a regra das oxítonas, tá bom? Então, olha só, gente, olha só o que acontece. Nas oxítonas terminadas em A, E e O, seguidas ou não de S, seguidas ou não de S, os oxítonos terminados em ou ens são acentuados. Então, professor, oxítona terminada em A, E e O, seguida ou não de S, são acentuados? Sim. Professor, oxítonas terminadas em ou ens são acentuados? São. Então, olha só. Cajá. Cajá, mais forte é o já. Então, oxítona terminou em A, acentua. Café, a mesma coisa. Acentua, porque é oxítona terminada em E. Cipó, oxítona terminada em O, acentua. Beleza? Atrás, terminou em A, mas depois tem um S. Acentua, né? Oxítona. Bebês, terminou em E, mas está seguido de S. É oxítona, acentua. Propôs, terminou em O, mas está seguido de S. É oxítona, acentua.
Além, olha aqui, ó, além, oxítona, terminado em "em", então acentua. Porém, a mesma regra. Armazéns, oxítona, terminou em "ens", acentua. Parabéns, é a mesma regra. Então, beleza. Olha só, os monossílabos, tá? Os monossílabos só tem uma sílaba. Eles vão seguir a regra da oxítona quando se diz assim: A, E, I, O. Beleza? Seguidos ou não de S. Também será acentuado. Beleza? Então, olha só. Pá, pé, nó. Monossílabo, porque só tem uma sílaba. Terminou em A, terminou em E, terminou em O, seguido ou não de S, será acentuado aqui nos monossílabos. Beleza? Então, aqui, ó. Pá, pé e nó. Certo? Acentuado. Gás, A seguido de S, acentua. Pés, E seguido de S, acentua. Pós, O seguido de S, acentua. Professor, mas eu não vou separar, não? Não, gente, não tem como separar porque é monossílabo. Não tem como separar, então vai ser só uma sílaba. Só tem que ver se vai terminar em A, E e O. Tá bom? Seguido ou não de S. Por quê? Porque vai seguir a mesma regra das oxítonas, beleza? Ó, olha só. Cuidado com trem, bens e sem. Não levam acento porque são monossílabos. Vocês lembram que os monossílabos só vão seguir a regra das oxítonas quando, né, terminarem em A, E e O seguido ou não de S? Pois é. Os monossílabos não carregam a regra do em ou do ens, tá bom? Os monossílabos não seguem essa regra. Então, trem é uma palavra só, monossílabo. Mas como terminou em não leva acento, tá bom? Porque se fosse uma oxítona aí, se tivesse mais de duas sílabas, ou duas sílabas, e fosse uma oxítona, aí sim teria acento, sem problema. Mas como é monossílabo, não tem acento nenhum. Beleza? Bacana. E aqui, gente, olha só. Levam acento as formas verbais oxítonas terminadas em A, E e O, ligados a pronomes enclíticos ou mesoclíticos. Como assim, professor? Vocês já estudaram mesóclise ano passado e sabem que o pronome oblíquo ele pode vir após o verbo. Então aqui, ó, encontrá-lo, recebê-lo, dispô-lo. Professor, mas por que tem acento em encontrar, né, aqui no tra? Porque é o seguinte, você esquece esse pronome aqui, você esquece, certo? Você vai contar só a palavra inteira aqui, o verbo, certo? Que é o verbo. Encontrar. Qual é a mais forte? Encontrar. Então, o tra, oxítona, né? Porque é a última sílaba. Você coloca o acento. Por quê? Porque terminou em A. Lembrem que aqui continua sendo oxítona. Se é oxítona, tem que seguir a regra. Qual é a regra? Oxítona terminada em A, E e O, seguida não de S, são acentuados. Recebê-la, mesma coisa. Receber, terminou em E, né? Então acentua. Dispor, olha aqui, ó, oxítona terminada em O, acentua. Beleza? Então, gente, tem que tomar muito cuidado com isso daqui. Tem que tomar muito cuidado, né? Porque geralmente são palavras que costumam aparecer. E até para sua escrita também é muito interessante isso daí. Bom, aí, gente, nós temos as proparoxítonas, ok? Todas as proparoxítonas são acentuadas, obrigatoriamente, tá, gente? Todas as proparoxítonas são acentuadas obrigatoriamente. Então, lâmpada, olha aqui, ó, a antepenúltima é mais forte. Então, se ela é a antepenúltima mais forte, ela é uma proparoxítona. E se ela é uma proparoxítona, tem que ser acentuada, beleza? Êxodo, a mesma coisa. Rápido, a mesma coisa. Uma proparoxítona tem que ter acento, beleza? Anota isso. E agora, gente, as paroxítonas. As paroxítonas, olha só, elas possuem várias regras. Se você quiser anotar, pausar o vídeo para anotar, isso seria interessante.
As paroxítonas terminadas em R, N, X e L são acentuadas, tá, gente? Então, olha só. Tem um macetezinho aqui para você lembrar dessa regra. Rouxinol, né? Terminados em R, X, N ou L. Então, revólver. Revólver, paroxítona terminada em R, acentua. Tórax, olha só, paroxítona terminada em X, acentua. Próton, paroxítona terminada em N, acentua. Fácil, paroxítona terminada em L, acentua. Muito cuidado com essas palavras aqui, ó, gente. Pólen, olha só, pólen. Beleza, professor? Hífen. Beleza, professor, é paroxítona, terminou em N, tem acento. Pólen, paroxítona terminou em N, tem acento. Beleza. Só que, olha o plural dessas palavras. Pólens, hífens. Terminou em NS. Tá bom? Terminou em NS. Pólens e hífens. Não há regra para paroxítonas quando termina em NS. Não existe. Então, preste atenção. Quando essas palavras estão no singular, tem acento. Quando elas estão no plural, esquece o acento. Beleza? Olha só. Vamos lá. Paroxítonas terminadas em I e IS. Então, júri. Paroxítona terminada em I. Coloca o acento. Lápis. Paroxítona terminada em IS. Tênis. Paroxítona terminada em S. Então, coloca o acento. Professor, então eu tenho que verificar se a palavra é paroxítona e ver a terminação para ver se ela tem acento? Exatamente. Olha só. Paroxítonas terminadas, tá, em AN ou ãos. Beleza? AN ou ãos. Imã ou imãs. Tá bom? Olha só, professor, tem dois acentos aqui. Como é que eu vou contar? Gente, você vai contar pelo acento agudo, tá bom? Você vai contar a sílaba tônica pelo acento agudo. Esse tiozinho aqui que a gente chama é só uma questão de nasalização, de indicar a nasalização. Então vai ficar imã. A mais forte é o I. Então a paroxítona terminou em an, acentua. Imãs, né? Então plural também vai seguir a mesma regra. Né? Terminou em A, seguido de S, continua a mesma regra. Órfão, ó, órfão, O mais forte, paroxítona. Né? Terminou em ão, é acentuado. E plural também segue a mesma regra. Beleza? Como eu falei aqui, esse tiozinho ele não marca a questão tônica da sílaba. Ele marca apenas a nasalidade. Tem que tomar muito cuidado com isso. Olha só isso daqui, gente, interessante. As paroxítonas terminadas em us, ou uns são acentuadas. Então, bônus, paroxítona terminada em us, é acentuada. Ônus, olha só, paroxítona terminada em us. Álbum, paroxítona. Professor, eu tenho que separar a palavra para ficar assim, eu não consigo identificar ainda qual é a sílaba tônica. Eu aconselho você a separar a sílaba, a palavra, tá bom? Eu aconselho você a separar a palavra, porque fica mais fácil. Você canta a palavra de maneira mais eficiente. Então, álbum, qual é a mais forte? O A, né? Então, se ela é a antepenúltima palavra, é uma paroxítona. Álbuns, a mesma coisa. Álbuns, terminou em uns, é paroxítona. Paroxítonas terminadas em PS são acentuadas, tá, gente? Então, bíceps. Olha só, bíceps. Paroxítona terminada em PS. Fórceps. Paroxítona terminada em PS. Tríceps. Paroxítona terminada em PS. Então, todas essas serão acentuadas. E, gente, paroxítonas, a última regra do paroxítonas. Ufa, são muitas regras, né, gente? Paroxítonas terminadas em ditongos. Olha só o que eu estou falando aqui, pelo amor de Deus. Paroxítonas terminadas em ditongos. Não vão confundir lá na frente quando eu falar do novo acordo ortográfico, que vai ser vai ser amanhã, beleza? Aqui nós estamos falando em paroxítonas que terminam em ditongo. Então olha só. Mágoa. Mais forte. Terminou em ditongo, eu coloco o acento. Régua, tá bom?
paroxítona, terminou em ditongo, eu coloco o acento. Professor, o que é ditongo mesmo, professor? Olha só, ditongo, gente, é quando eu tenho uma vogal e uma semivogal. Quais são as semivogais, professor? I e U. E as vogais A, E e O. Então aqui, ó, U e A, eu tenho uma semivogal, uma vogal. I e A, uma semivogal, uma vogal. U e E, uma semivogal e uma vogal. I e O, uma semivogal e uma vogal. Você vai perguntar, professor, e mágoa? Tem duas vogais, mas preste atenção. Como você fala? Você fala mágoa ou você fala mágoa com U? Você fala mágoa com U. Então aqui é apenas a escrita, mas o que vale é o som. Ok? Então aqui tem uma semivogal e aqui uma vogal. Tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Beleza. Então aqui, gente, vocês perceberam que você tem a paroxítona e se ela termina em ditongo, você acentua. Ok? Beleza? Então história. História. Olha aqui, a mais forte está aqui na penúltima sílaba. É a paroxítona. Terminou em ditongo, acentua. Beleza? Então é isso, gente. Aí as páginas de exercício para a próxima, para a gente corrigir na próxima semana, mas para vocês fazerem, entregarem nessa semana para mim, as páginas são 18 a 25, tá bom? Do nosso livro didático, ok? As páginas 18 a 25. Só que, olha só, o exercício mesmo, ele vai começar na página 23, tá bom? Na página 23, tá bom, meus queridos? Então é isso. Qualquer dúvida, pode chamar, meu livro quase cai aqui. E boa aula, ok? Vamos, qualquer coisa em relação à dúvida desse exercício agora, pode perguntar no privado, tá bom? Grande abraço e até a próxima aula.